E o Hamster Kombat finalmente finalizou os cálculos e agora a gente já sabe, né? Abrindo o aplicativo a gente já sabe exatamente quantos tokens a gente vai receber nesse airdrop, tá? Muita gente ficou decepcionada, alguns ficaram felizes e eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, né? Os resultados da minha conta e o que a gente pode esperar em termos de preço, tá? Vamos fazer algumas projeções aqui de valor para quanto que o token da Hamster Kombat deve valer no dia do lançamento, para você ter aí algumas estratégias de compra ou até mesmo para realizar o seu lucro, tá? Então se você faz parte da comunidade do Hamster Kombat e quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Alexandre Viveiros aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto News e como eu disse para vocês, o Hamster Kombat, né, finalmente finalizou os cálculos e agora a gente já sabe exatamente quantos tokens a gente vai receber nesse que é um dos airdrops aí mais esperados de todos os tempos, literalmente por centenas de milhões de usuários, tá? Então vou mostrar aqui para vocês qual que foi o meu resultado. Muita gente ficou decepcionada, muita gente ficou feliz, mas vamos ao que interessa, vamos chegar aqui num preço, né, num consenso, para a gente ter uma ideia exatamente de quanto que esses tokens vão valer efetivamente em dólar, ou até mesmo convertendo já para o real, beleza? Então, antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de airdrops, lançamentos, pré-vendas, tudo relacionado ao mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Então, o recado que eu deixo para vocês também, caso vocês ainda não tenham conta na Bitmart, que é a corretora parceira aqui do canal, você pode participar todas as semanas de promoções como essas, tá? De ganhar até 150 dólares e na aba de promoções eles estão sempre lançando novas ações promocionais para os seus usuários, tá? Então se você tá procurando por uma corretora aí séria, que oferece realmente vantagens aos seus usuários, cria agora sua conta na Bitmart, beleza? E aqui eu já mostro de cara o resultado do meu airdrop, tá? E aqui a gente já vê, para vocês aí deve ter aparecido já essa página assim que eles finalizaram os cálculos, né? E aqui eu fiquei com 20.488 tokens, tá? Então vou mostrar, eu até gravei aqui a tela do meu celular e vou mostrar para vocês aqui como que apareceu para mim, tá? Então essa foi a página, né? A gente roda aqui o robô e ele vai te mostrar os cálculos, né? O peso ali de cada uma das tarefas. Muita gente se decepcionou com isso, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês, mas tem um ponto também, né? Que também eu vou explicar aqui. E como a gente pode ver, ó, eu vou ficar com 20.488 tokens, né? Lembrando que de imediato, no dia 26/9, né? Que é a data oficial da listagem, eles vão liberar 18.080, né? Uma quantidade aí, se eu não me engano, acho que é 80% ou 90% dos tokens, e uma parte fica bloqueada por 10 meses, tá? Então eu ainda vou ficar com 2.400 tokens bloqueados, né? Isso proporcional para cada alocação, tá? E aqui a gente vê realmente o peso de cada coisa, e foi exatamente aqui que causou muita polêmica nessa distribuição, né? O lucro passivo, né, que é aquele quantas moedas você estava fazendo por hora, né, 3 milhões, 5 milhões, eu estava fazendo quase 8,5 milhões de moedas, tá? Com isso eu receberia, né, 1.874 tokens, com as tarefas diárias, minigame e tudo mais, eu recebi apenas 156 tokens de amigos, tá? Que foi aqui que realmente pesou bastante, né? O Amigos, que foi aonde eu convidei muitos de vocês, né? Acredito que muitos de vocês que estão assistindo, que me acompanham aqui no canal, devem ter conhecido esse projeto através dos meus vídeos, né? Lembrando que eu fui um dos primeiros canais aqui do Brasil a falar sobre esse projeto, né? Se você buscar no Google aí, Hamster Kombat, com certeza absoluta vai aparecer alguns vídeos meus, né? Porque sim, foi um dos primeiros que apareceram aqui no YouTube falando sobre isso. E aqui também os achievements, né? Que são aquelas tarefas ali que você cumpriu de evoluir cartas, de comprar os skins e outras coisas. Nisso eu fiz 534.
e de chaves eu ganhei 103 moedas, tá? Então aqui, obviamente, claramente o que pesou, né, só de convidar os amigos, de convites, né, de indicação, de convidar vocês para esse projeto, eu ganhei mais de 17.800 tokens, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê disso, tá? E aí que tem aquela questão do ponto, tá? Se é justo ou se não é justo, tá? Então 17.800 e aqui só para fazer uma conta, tá? Se tirar todos esses tokens de convite, tá? 17.818 tokens, ainda assim eu ficaria com quase 3.000 tokens, tá? Então eu realmente participei desse airdrop e pelo que eu vi, a média da galera tem ficado aí na faixa de 1.500 a 2.000 tokens, 1.200, então ainda assim eu fiquei com uma quantidade, né? Eu ficaria com uma quantidade aí acima da média, tá? Mas agora eu mostro para vocês exatamente o porquê que eu tive essa alocação muito boa na parte de convites, né? De amigos, porque eu trouxe simplesmente mais de 3.780 pessoas para o projeto, tá? Então assim, hoje, nesse momento que eu tô gravando, já no dia seguinte que eu gravei essa tela, já passou de 3.800 pessoas, tá? Então assim, se coloquem no lugar do projeto, né? Obviamente que eles vão preferir recompensar melhor quem traz novos investidores. Só eu particularmente, tá? Que não tem um canal tão grande assim no YouTube, né? Um canal com 45 mil inscritos, tem canais infinitamente maiores. Só eu isoladamente trouxe quase 4.000 novos usuários, tá? Então isso sim, eu acredito que seja algo realmente benéfico, tá? Tanto para o projeto e que deve sim ser valorizado pelo projeto, que foi o que foi feito, tá? Mas obviamente que tem o contraponto de mais de 90%, né? Ouso dizer até mais de 95% das pessoas, né? Dos usuários reais, né? Que fizeram realmente o game, participaram das tarefas e tudo mais, se decepcionaram, né? Porque obviamente não conseguem ter uma quantidade de convites tão grande como pessoas que têm canais, né? Aqui no YouTube ou outras redes sociais. Então assim, acaba sendo meio que um tiro no pé para eles, porque eles fazem com que mais de 90% da base de usuários, né? Que a gente sabe que é gigante, de mais de 300 milhões de usuários, fiquem insatisfeitas, tá? E isso pro médio e longo prazo do projeto é muito ruim, né? Muita gente, a maioria das pessoas que estão no meu grupo lá do Telegram, que estão compartilhando, né, seus resultados aí, que fizeram 1.200, 1.500, 2.000 tokens, a maioria já falou que vai vender no lançamento e que não vai continuar participando, não vai participar dos próximos airdrops, tá? Então a gente sabe que se a comunidade, que eles conseguiram com muito mérito, né, chegar nessa comunidade aí de mais de 300 milhões de usuários, que a gente sabe que obviamente não são todos ativos, mas que boa parte desses usuários que não estão sendo recompensados, né, entre aspas, de maneira justa, e eu vou mostrar para vocês que não é bem assim também, muitos desses usuários não vão continuar jogando o game, tá? Então tende a ser um projeto que não vai ter alguma, na minha visão, tá? Eu acredito que seja um projeto que não deve ter uma vida tão longa assim, principalmente por conta do airdrop que não foi tão benéfico individualmente falando para os usuários, tá? Dogs, por exemplo, teve muito menos usuários, por isso, né, consequentemente, por ter menos pessoas participando, consequentemente, teve menos pessoas para dividir esse airdrop, tá? E é exatamente aqui nesse ponto que muita gente não entende, tá? Muita gente estava falando, vocês ficam falando que é o maior airdrop de todos os tempos. Como assim? Se eu só vou receber 10 dólares, 15 dólares? Isso, só você, tá? Eu deixei aqui até a calculadora, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse airdrop, tá? A média, eu fiz um cálculo médio aqui do que eu tenho visto lá no meu grupo do Telegram, tá? Pessoal mandando na faixa de 1.500 tokens, tá? Até para arredondar a conta aqui. Só para vocês terem uma ideia. Se 100 milhões de pessoas, tá? A gente sabe que não é todo mundo que recebeu os tokens. Teve gente que recebeu mais, teve gente que recebeu menos. Então eu cheguei numa média de 1.500 tokens para 100 milhões de usuários, tá? Que é um terço, apenas um terço da base total de usuários do Hamster Kombat, tá? Isso daria 150 mil, milhão, bilhão, 150 bilhões de tokens, tá? Lembrando que o supply total, obviamente que não é isso, porque o supply total do token
de 100 bilhões, tá? Então só aqui já passaria. Então aqui a gente vê que realmente quem recebeu 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares teve um resultado muito bom, tá? E só para vocês terem uma ideia em termos de valor, vamos supor que essa quantidade, esses 100 bilhões aí de tokens, que foi menos, né, obviamente, distribuídos para essa quantidade aí de pessoas, daria no preço pior possível, tá? Como eu fiz já algumas previsões aqui, projeções de preço com vocês, eu acredito que o preço menor do lançamento será de 0.005, tá? Então assim, se eles chegarem, por exemplo, a 0.005 vezes, que seja aí 60 bilhões, né? 60 bilhões de tokens, a gente está falando de um valor de 300 milhões de dólares, tá? Distribuídos para pessoas que não investiram nem um centavo, tá? Que assim, o pessoal vai falar, mas eu investi meu tempo, que é mais valioso, blá blá blá. E é aquilo, né? Se você fica o dia todo em airdrop grátis e acha que vai mudar de vida, quer dizer que o seu tempo não é tão valioso assim, tá? Então, menos aí pra galera que gosta de lacrar com essas respostas aí, falando que o tempo vale mais e tudo mais. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? No pior cenário possível, de 0.005 do token, tá? Com uma capitalização de mercado aí de 500 milhões de dólares, a gente está falando de mais de 300 milhões de dólares que eles deram, tá? Eles distribuíram totalmente de graça para pessoas como eu, como você, que não investiram nenhum centavo nesse projeto, tá? Então se você ganhou 5 dólares, se você ganhou 10 dólares, 15 dólares, cara, você não investiu nada e você tá recebendo aí 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, seja lá quanto for, é 100% de lucro, tá? Agora vamos supor que esses 60 bilhões de tokens estão sendo distribuídos, tá? Para essa mesma quantidade de pessoas e que no dia do lançamento ela chega a 1 centavo de dólar, tá? Ela chegando a 1 centavo de dólar, a gente está falando de um projeto que distribuiu 600 milhões de dólares, tá? Mais de 3 bilhões de reais totalmente grátis para pessoas que literalmente não investiram nenhum centavo, tá? Então contra esses dados, tá? Contra esses números, não tem como argumentar que esse não será o maior airdrop de todos os tempos, tá? Em números totais, sem dúvida nenhuma, é o maior airdrop de todos os tempos. Individualmente, obviamente que não, tá? Imagina aí 300 milhões de usuários. Se você pagar 10 dólares para 300 milhões de usuários, isso já daria 3 bilhões de dólares, tá? Então é algo totalmente inviável. Não tem como pagar todo mundo de maneira igualitária, tá? E como eu tinha feito já uma projeção de um preço ainda mais otimista, que seria a 0.03, né? A 3 centavos de dólar. Se chegar nesse preço, esse airdrop vai ter um peso gigantesco na casa de 1.8 bilhão de dólares, tá? Então imagina esse token chegando a apenas 3 centavos de dólar, tá? Não é algo fácil de acontecer, ele precisa bater 3 bilhões de dólares, mas se ele chegar nesse valor, significa que esse projeto distribuiu totalmente de graça aí uma quantidade de tokens equivalente a quase 2 bilhões de dólares, tá? Então tenham isso em mente, fiquem atentos a esses detalhes, tá? Não pensem apenas só em você. Obviamente que a gente sabe, né? A gente tá no projeto, é para lucrar, né? A gente quer ter os melhores resultados, mas contra esses números, né? Contra essas provas que a gente vê, os resultados que a Hamster Kombat está mostrando, obviamente é e será aí por um bom tempo ainda, eu acredito, o maior airdrop sim do mundo das criptomoedas, tá? Então é isso, como eu disse para vocês, vou ganhar aqui 20 mil tokens, tá? Então vamos fazer até uma projeção aqui de quanto mais ou menos vai dar isso, tá? Então 20 mil tokens, vamos contar o valor que eu vou receber no dia, né, do lançamento, que vai ser 18.080 tokens, tá? Se ele chegar a 0.005, que eu acredito que seja o pior cenário possível, só aqui eu já vou ganhar mais de 90 dólares, tá? Se chegar a 18,08 vezes 0,1, esse é o valor que eu acredito mais realista, tá? Na casa de 1 centavo de dólar, chegando numa capitalização de mercado de 1
bilhão de dólares, tá? Então esse eu acredito que seja o valor aí mais próximo do real que eu particularmente vou receber, e aí você faz o cálculo baseado na sua alocação, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, finalmente distribuídos aí os tokens da Hamster Kombat. Se você faz parte, o que você achou? Deixa aqui nos comentários, né, se você ficou feliz, se você não ficou, se você concorda comigo ou não. O que importa é a gente trocar essa ideia aí, sempre com essa via de mão dupla, tá? Então já deixa seu comentário aqui que eu quero saber pra gente trocar essa ideia, tranquilo? E para você que ficou até aqui, eu quero te fazer o convite para conhecer o meu treinamento, tá? Que é o treinamento Sniper Crypto, onde eu mostro para vocês pessoalmente a minha estratégia para lucrar todos os dias de maneira consistente nesse mundo das criptomoedas com lançamentos e pré-vendas, tá? Então para de depender só de airdrop e aprende as melhores estratégias para lucrar nesse mundo das criptomoedas. Parcela de menos de R$30, tá? R$297 apenas, ou 12 vezes de R$29,82. É o que eu sempre falo, você não paga nenhuma pizza com esse valor e pode literalmente mudar a sua vida, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês e esse é o canal Crypto News, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de projetos novos, lançamentos, tudo relacionado ao mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então se você procura conteúdo de qualidade nesse segmento, você tá no lugar certo, beleza? Então é isso, canal Crypto News, espero que estejam gostando, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e valeu!